A maioria das pessoas subestima o poder da própria voz. Falam, pensam, repetem, mas raramente percebem que cada palavra dita molda a estrutura invisível da realidade. A palavra não é apenas som, é vibração. É energia consciente em movimento. Quando pronunciada com fé, ela se torna o canal por onde o invisível se faz visível. Quando dita sem presença, perde sua força e se dissolve como eco no vazio. Existe um ponto onde a palavra e o silêncio se encontram, e é ali que o verdadeiro poder nasce. É desse espaço quieto, antes do som, que a fé emerge. A fé não é crença cega, mas um estado de confiança vibrante, onde a mente não interfere e a consciência fala por si. Quando falo a partir desse lugar, cada frase deixa de ser tentativa e se torna criação. O verbo não descreve a vida, ele a convoca. Transformar o subconsciente é retornar a essa fonte. O subconsciente não responde ao esforço, mas à coerência. Ele não entende lógica, entende frequência. É por isso que dizer "eu acredito" sem sentir é inútil. O som precisa estar alinhado ao ser. A fé é o selo que autentica a palavra. É o que faz o som penetrar o campo invisível e alterar o curso dos acontecimentos. Reprogramar a mente, então, é aprender a falar de novo, não com a boca, mas com a alma. É permitir que o silêncio guie cada som, que o sentir anteceda cada verbo. É a fusão entre o humano e o divino através da linguagem. A palavra dita com presença não apenas comunica, ela cura, ela move, ela desperta. A fé é a ponte entre o invisível e o que chamamos de realidade. E quando essa ponte se torna viva, percebo que não sou apenas alguém que fala, mas o próprio som sendo pronunciado pela existência. Tudo o que digo nasce do silêncio que me habita, e tudo o que vivo é apenas o retorno desse som ao seu ponto de origem, o agora. Antes de qualquer palavra, há silêncio. Esse é o ponto onde tudo começa, o campo invisível, onde o som ainda é apenas potencial. A maioria das pessoas fala sem estar consciente do espaço que precede a fala, e por isso suas palavras nascem do ruído mental, não da presença. Quando falo em silêncio, não me refiro à ausência de som, mas à quietude viva, vibrante, onde a mente se aquieta e a consciência desperta. É desse lugar que a palavra adquire poder criador. O silêncio é o berço da fé. Quando há silêncio dentro de mim, não há dúvida, nem resistência, nem medo. Apenas uma confiança natural no fluxo da vida. A palavra que emerge desse estado não é uma tentativa de controlar a realidade, mas um reflexo da própria harmonia que já existe. Ela não é pronunciada para convencer o universo, mas para expressar a comunhão com ele. É nesse ponto que a linguagem se transforma em oração viva. Muitas vezes, confundimos falar com comunicar. Falar é apenas emitir sons. Comunicar é transmitir presença. E a presença só nasce do silêncio interior. Quando falo com presença, minha palavra não vem da mente que quer ter razão, mas da consciência que observa. O ego fala para afirmar sua identidade. A consciência fala para revelar o ser. Essa diferença sutil muda completamente o campo energético da fala. O silêncio antes da palavra é como a respiração antes do movimento. Ele prepara o terreno, limpa o espaço interno de ruídos, crenças e urgências. Quando eu me permito permanecer nesse vazio fértil, percebo que não sou o autor das palavras, mas o canal através do qual elas se manifestam. E, nesse instante, o que sai da minha boca não é mais apenas linguagem, é energia. Reprogramar o subconsciente pela palavra começa por reeducar o silêncio, porque sem silêncio, a palavra não penetra o coração, apenas ecoa na superfície da mente. É no espaço quieto que a repetição ganha vida, que o som se torna vibração e a vibração se torna forma.
A transformação não acontece pela força do dizer, mas pela profundidade do ser que diz. E quando o silêncio se torna natural, a palavra já não precisa ser planejada. Ela brota espontaneamente, carregada de verdade. É quando percebo que a fé não está no conteúdo da palavra, mas no silêncio que a antecede. É ali que a criação realmente começa, antes do verbo, no espaço puro do agora. Toda palavra carrega uma vibração, mesmo antes de ser compreendida pela mente. Ela já toca o corpo, o campo energético, o inconsciente. As pessoas acreditam que o poder está no significado da palavra, mas o significado é apenas uma casca. O real poder está na frequência que a acompanha. Quando falo amor sem estar presente, o som é vazio. Quando falo com consciência, o som vibra com a essência do amor. A diferença não está na palavra, mas em quem a pronuncia. Cada sílaba que emitimos deixa uma marca no campo invisível da vida. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas se expandem, tocando tudo ao redor. A palavra, então, é uma forma de energia em movimento. Quando vivemos inconscientes, espalhamos ondas caóticas, sons que nascem do medo, da pressa, da necessidade de controle. Quando falamos com presença, as ondas se alinham, harmonizam, curam. Por isso, um simples obrigado, dito com presença, pode transformar o ambiente inteiro. O som é o elo entre o invisível e o visível. Ele traduz o espírito em forma. As tradições antigas sempre souberam disso. O Om, no hinduísmo, o Amém, nas orações cristãs, o Arro, dos povos indígenas, todos são tentativas de nomear o indizível, de dar voz ao silêncio divino. Essas palavras não são apenas fonemas, são chaves vibracionais que abrem portais de consciência. Quando pronunciadas com fé e entrega, reprogramam o inconsciente de forma natural. A maioria das pessoas fala automaticamente, repetindo padrões verbais que perpetuam as mesmas emoções e realidades. Palavras de escassez atraem escassez. Palavras de paz atraem harmonia. Não por mágica, mas porque cada palavra reforça uma vibração interna. O subconsciente não distingue verdade de mentira. Ele apenas responde à frequência com que você vibra quando fala. É por isso que falar com fé é muito mais do que repetir frases positivas. É sentir a vibração da verdade dentro de si. Quando começo a observar o som das minhas próprias palavras, percebo quantas vezes falo a partir do medo, da dúvida, da pressa. Essa observação silenciosa é o primeiro passo para mudar a vibração. Aos poucos, a palavra deixa de ser ruído e se torna instrumento de presença. Então, cada frase dita é uma oração, cada som é um convite à consciência. E é nesse ponto que a fé começa a se tornar audível. A palavra que vibra em alinhamento com o ser não convence, não força, não tenta. Ela apenas é. E por ser, transforma. O som torna-se veículo da consciência, e o verbo se faz carne, como sempre foi desde o início dos tempos. A fé não é crença, é um estado de quietude que reconhece o invisível como mais real do que o que os olhos podem ver. A mente busca provas, mas a fé repousa no saber silencioso de que tudo já está bem. Quando vivo na presença, não preciso acreditar, eu percebo. E essa percepção é a linguagem secreta que o universo entende. Cada palavra dita com fé é uma extensão desse saber profundo que habita além do pensamento. A verdadeira fé não tem ansiedade. Ela não tenta controlar o que virá, porque já se sente em casa no agora. Quando falo com fé, não peço, declaro. Não para afirmar poder pessoal, mas para expressar a harmonia que já existe. Dizer "eu sou", com fé, é reconhecer o ser que nunca nasceu e nunca morrerá. É uma afirmação que não parte do ego, mas da consciência desperta. A palavra, então, deixa de ser um pedido e se torna uma confirmação do que já é. A linguagem da fé é silenciosa e simples. Ela não argumenta, não tenta convencer. Por isso, muitos confundem fé com ingenuidade, quando na verdade é a mais alta forma de inteligência espiritual. Fé é a ausência de resistência. É o momento em que o som das palavras deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma entrega. Quando digo "tudo está bem",
Mesmo sem provas externas, o subconsciente começa a alinhar-se com essa vibração e a realidade responde. Quando a palavra nasce da fé, ela carrega uma energia diferente, quase palpável. É a energia do invisível tocando o visível. Nenhuma técnica mental é capaz de produzir isso, porque a fé não é um exercício mental, é um estado de consciência. O ego quer entender, mas a fé apenas observa. E é nesse observar tranquilo que a mente se rende e o poder da criação começa a fluir sem esforço. A fé fala pouco, mas o pouco que fala ecoa por muito tempo. É a presença por trás da palavra que faz o universo escutar. Quando me conecto a essa frequência, percebo que a fé não precisa de garantias, apenas de entrega. E quanto mais entrego, mais percebo que o invisível não é distante. Ele está pulsando dentro de mim, esperando apenas a palavra certa para se manifestar. Assim, fé e palavra se unem num mesmo gesto. A fé dá vida à palavra e a palavra expressa a fé. Uma alimenta a outra, num ciclo eterno de criação e rendição. E quando compreendo isso, descubro que não preciso criar nada. Apenas permitir que o que já é se revele através de mim. O subconsciente não entende palavras da maneira que a mente entende. Ele não analisa, não questiona, não interpreta, ele sente. Tudo o que vibra em mim, ele registra como verdade. Posso repetir 1000 vezes, sou abundante. Mas se dentro de mim existe medo, escassez ou dúvida, é isso que o subconsciente capta. Ele não se impressiona com o som da palavra, mas com a emoção que a acompanha. A palavra é a semente, o sentimento é o solo. Quando compreendi isso, percebi que o erro não está em repetir afirmações, mas em repeti-las sem presença. O subconsciente é como uma criança. Ele acredita na vibração, não na explicação. Se digo algo com fé, mesmo que em silêncio, ele entende. Se digo algo com desconfiança, ele sente a mentira. É por isso que tantas tentativas de reprogramação mental fracassam, porque o som é dito pela boca, mas o corpo não acredita. Toda transformação começa quando o sentimento e a palavra se tornam um só. A emoção é a tinta com que escrevo no subconsciente. Quando falo com fé, meu corpo vibra em sintonia com o que afirmo. O coração e a palavra se alinham. É nesse instante que o subconsciente começa a obedecer, não por força, mas por coerência vibracional. O som e o sentir se tornam uma só linguagem. Às vezes, basta o silêncio para que a reprogramação aconteça, porque o silêncio também é linguagem para o subconsciente. Quando silencio a mente e apenas sinto o que quero manifestar, o corpo reconhece, o campo se ajusta e a palavra que vier depois será verdadeira. A mente quer pressa. O subconsciente precisa de constância, suavidade, presença. Ele floresce na repetição calma, não na tentativa ansiosa. Cada emoção guardada é uma palavra não dita. Cada palavra dita sem emoção é um eco sem vida. O trabalho interior é unir os dois, transformar a palavra em sentimento e o sentimento em vibração constante. Quando isso acontece, não há mais esforço, há fluidez. O subconsciente deixa de ser um inimigo misterioso e se torna um aliado silencioso, moldando a realidade conforme a vibração que eu sustento. E então, percebo que não preciso convencer o subconsciente de nada. Basta sentir profundamente o que quero expressar e deixar que a palavra surja desse sentir. Porque quando o sentir é verdadeiro, o verbo se torna carne e o invisível começa a ganhar forma. Existe uma diferença profunda entre dizer uma palavra e deixar uma palavra viver através de mim. A primeira nasce da mente, a segunda nasce da consciência. A palavra viva não é planejada, ensaiada ou decorada. Ela brota espontaneamente do estado de presença. Quando estou consciente do momento, o que digo vem carregado de verdade. E é essa verdade silenciosa que move montanhas, não a força do discurso.
Uma palavra viva é como um sopro do ser. Ela não tenta mudar nada, mas tudo muda ao seu redor quando ela é dita. É a vibração da vida passando pela forma humana. É o fiat lux, o faça-se a luz, acontecendo em tempo real dentro da experiência humana. Quando a palavra surge da quietude, ela não apenas descreve a realidade, ela cria uma nova. O verbo, então, deixa de ser instrumento da mente e se torna extensão da consciência. Muitos acreditam que falar positivamente é suficiente, mas a palavra viva não tem nada a ver com positivismo. Ela nasce do real, do que é sentido agora, sem filtros. Às vezes é uma palavra suave, outras vezes é firme como um trovão. A diferença está na origem. A palavra morta vem do ego tentando se proteger. A viva vem da presença se expressando. Uma busca controlar o mundo, a outra apenas o revela. A palavra viva não é apenas o que se diz, é também o que se cala. É o intervalo entre uma frase e outra, o espaço onde o silêncio respira. É ali que o poder se acumula. Quando percebo esse espaço, começo a falar menos e vibrar mais. Minhas palavras se tornam mais lentas, mais intencionais, mais cheias. É como se o som se curvasse ao ser. É quando o verbo deixa de ser uma ferramenta e se torna uma bênção. Cada vez que falo com consciência, estou moldando o campo ao meu redor. Não com força, mas com vibração. A palavra viva é oração, é energia, é ato de criação. Não há separação entre o que digo e o que sou. E quando percebo isso, falo menos para o mundo e mais a partir do mundo. O mundo interior, o espaço onde o divino fala em silêncio. E então compreendo que a palavra viva não depende de mim. Eu apenas me torno canal. Quando me entrego totalmente ao agora, o verbo fala através do silêncio que sou. E esse é o verdadeiro milagre. A vida dizendo a si mesma, eu sou. O silêncio é o alfabeto do universo. É dele que todas as palavras nascem e para onde todas retornam. Quando a mente se aquieta, algo mais profundo começa a falar. Não com sons, mas com presença. É nesse silêncio que a criação acontece, antes que qualquer forma seja pensada. Tudo o que existe é, em essência, uma expressão desse silêncio primordial que tomou forma. E quanto mais consciente desse espaço eu me torno, mais percebo que não sou o autor da vida, apenas o seu eco. O silêncio não é vazio, é plenitude. Dentro dele há movimento, ritmo, sabedoria. Quando mergulho nesse espaço, percebo que o impulso de criar, de falar, de manifestar, vem dele. E se deixo esse silêncio guiar minhas palavras, tudo o que digo ganha uma força diferente. Não porque é bonito, mas porque é verdadeiro. O silêncio é o código que codifica todas as coisas. Ele é a matriz da criação. Fomos condicionados a temer o silêncio. Achamos que ele é ausência, quando na verdade é origem. Corremos para preencher o espaço entre os sons, os pensamentos, as experiências. Mas é nesse intervalo que o divino se manifesta. Quando aprendo a permanecer em silêncio, começo a ouvir o que nunca foi dito. Uma sabedoria que não vem de livros, nem de mestres, mas da própria consciência despertando. A reprogramação da mente começa por essa escuta. Não há transformação real enquanto a mente estiver barulhenta. O silêncio limpa, reorganiza, decodifica. Ele dissolve a densidade dos pensamentos e permite que novas informações, mais puras, penetrem o subconsciente. Por isso, meditar não é escapar da mente, é ouvir o que existe por trás dela. É permitir que o código original da criação volte a operar. Quando o silêncio se torna parte do meu estado natural, a palavra perde o peso da necessidade. Não falo mais para ser ouvido, mas porque o silêncio quer se expressar em som. E essa é a verdadeira arte de criar, deixar o silêncio dançar na forma da palavra sem interferência do ego. A palavra se torna extensão do silêncio, e não mais sua negação. E então percebo, o silêncio não é o oposto do som,
mas seu fundamento. É o espaço onde o som se reconhece e volta a ser luz. Quando crio a partir desse silêncio, tudo o que nasce tem alma. E nesse instante, não sou mais alguém tentando transformar o mundo. Sou o próprio silêncio criando em paz. Recriar a vida não é sobre apagar o passado ou projetar um futuro diferente. É sobre perceber que a criação só pode acontecer aqui, neste instante silencioso. O agora é o ponto onde tudo se renova, onde o verbo se torna carne e o invisível ganha forma. Quando me conecto verdadeiramente a esse momento, percebo que a vida não precisa ser recriada. Ela está se recriando constantemente. Eu apenas preciso sair do caminho. Toda tentativa de mudar a vida a partir do esforço mental é uma forma sutil de resistência ao presente. É o ego tentando controlar o fluxo. Mas a recriação autêntica nasce da rendição, não do esforço. Quando deixo a mente descansar e trago fé para o agora, algo muda silenciosamente dentro de mim. O velho perde poder e o novo surge, não como algo que eu criei, mas como algo que sempre esteve ali, esperando ser reconhecido. A fé, a palavra e o silêncio são uma trindade. A fé me ancora no invisível, a palavra dá forma à vibração e o silêncio mantém tudo alinhado com o ser. Quando esses três se encontram, a vida flui em sincronia perfeita. O subconsciente, antes repleto de ruído e contradição, começa a se alinhar com a verdade do momento presente. E esse alinhamento é o que eu chamo de recriação. Recriar a vida não é fazer diferente, é ser diferente. É falar a partir de outro lugar, de outro estado de consciência. Quando a palavra nasce do agora, ela carrega o poder da totalidade. Cada frase dita, cada pensamento sentido, cada gesto se torna expressão da presença. Não há passado contaminando o som, nem futuro projetado sobre o silêncio. Há apenas o que é. E isso basta. O milagre acontece quando percebo que o agora nunca foi apenas um instante. É a própria vida. Tudo que eu estava tentando alcançar já está contido aqui, no espaço entre um pensamento e outro. Reprogramar o subconsciente é, na verdade, lembrar-se disso, que nada precisa ser forçado, apenas permitido. O agora é o útero do universo, e nele a recriação é contínua. E quando finalmente me entrego por completo a esse instante, o verbo se torna simples. Eu sou. Não há mais nada a afirmar, nem nada a negar. Apenas a vida, viva, se expressando em mim, através de mim, como eu. E é nesse reconhecimento silencioso que tudo se recria, eternamente. No fim, tudo volta ao mesmo ponto, o agora. O silêncio antes da palavra, o sentir antes do som, a fé antes da forma. É desse espaço que nasce a verdadeira criação. A palavra só transforma quando é expressão da presença, quando carrega em si a vibração do ser desperto. Reprogramar a mente não é um ato mental, mas espiritual. É o reconhecimento de que o verbo é vida em movimento. Quando a fé se une à palavra, a realidade começa a se reorganizar de dentro para fora. O subconsciente deixa de repetir velhos padrões e passa a refletir a vibração da consciência. Tudo que antes parecia distante se aproxima, não porque algo externo mudou, mas porque o som interno se purificou. O verbo torna-se espelho da alma. Cada palavra dita com presença é uma semente plantada no campo do invisível. Algumas germinam rápido, outras silenciosamente. Mas todas respondem à mesma lei. Aquilo que vibra em mim se manifesta fora de mim. É nesse ponto que compreendo que a fé não cria o novo. Ela revela o eterno que sempre esteve aqui, esperando ser reconhecido. A verdadeira transformação acontece quando deixo de usar palavras para tentar mudar o mundo e começo a deixar que o mundo fale através de mim. É quando a fé não é mais esforço, mas estado. O silêncio não é pausa, mas linguagem.
e a palavra finalmente se torna luz. E se algo pode ser lembrado de tudo isso, que seja essa frase: o verbo cria quando nasce do silêncio.